ministrar bem rapidamente, brevemente. Não acabou ainda esse culto, pastor? Claro que não. Não peguei ainda. Vai embora sem eu pegar? Mas saí desde as 6 horas falando, mas ainda não preguei. Isaías 40. Quero lembrar os irmãos que em setembro tem um restaurar de aniversário da igreja, 3 dias de festa. Sexta, sábado e domingo esse ano. Eu não sei os dias certos, o irmão que está organizando tudo isso. Mas serão 3 dias muito especiais aqui. E a nossa igreja vai fazer 19 anos. 19 anos de igreja. E nesse tempo, acho que é 8, né? 8 anos faz que a gente está aqui. 11 anos ali. E faz 8 que a gente está aqui. Quando a gente mudou aqui, eu não tinha nem piso, não tinha nada aqui. Tinha só as paredes, não tinha piso, não tinha nada. Tinha vidro já? Vidro tinha? Vidro tinha. Lá embaixo não tinha nada. Se você for lá embaixo agora, são 8 anos. E agora nós vamos fazer 19 anos. Eu quero ler o verso 31 do capítulo 40. Quinta-feira? A Bíblia está dizendo que tem que trazer as crianças quinta-feira, que vai encerrar um ciclo de ensinos e vai vir, como ele chama? Palhaço País, que é isso? Vai vir o Palhaço País. Então é quinta-feira. As crianças têm um evento especial, só para as crianças lá embaixo, muito especial para eles. Não sei, vai ter comida especial também? Olha lá, a Nayara só faz assim. Vai ter comida especial para as crianças também. Então pronto, quinta-feira, você não pode deixar seu filho em casa. Certo? Esse moço já veio ministrar aqui. Ele é muito, mas muito bom. Ele fala de uma forma que as crianças entendem. Muito bom mesmo. Vou arrumar alguém para pregar quinta-feira. Eu ir lá ver. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Eu sempre gosto de explicar o contexto do texto. Para eu explicar esse contexto, a gente tem que voltar no capítulo 39. Porque no capítulo 39, o Senhor dá uma palavra. Na verdade, Ezequias, que era o rei naquele momento, ele fez algo que foi muito ruim. Porque ele recebeu uma comitiva da Babilônia, e ele abriu seus tesouros, ele mostrou tudo que eles tinham de riqueza. Aí o profeta Isaías veio e falou: o que você fez? Ah, eu recebi essa comitiva de Babilônia, uma terra distante. E o que você fez? Eu mostrei todos os tesouros. Então o profeta Isaías disse: que foi que viram em tua casa? Disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos, profeta, né? Profeta. Lembrando que terça-feira a gente está estudando sobre profeta e o dom de profecia. E tem alguns irmãos aí que me prometeram explicar isso para mim. Eu estou esperando a explicação, certo? Só para lembrar, né, filho? Vocês esquecem? Então eu estou aqui para lembrar. É o Johnny que falou para mim que ia me explicar isso, não foi? Eu acho que foi o Johnny. Foi o Nelson que falou que ia me explicar. Muito bem. Eis que virão dias.
verso 6 do capítulo 39. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. E dos teus filhos que procederem de ti, que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos do palácio do rei da Babilônia. Então, aqui no capítulo 39, Isaías anuncia o juízo sobre Judá, em que eles seriam levados cativos, que seriam tirados de Jerusalém, de Israel, e seriam levados para a Babilônia. No capítulo 39, a gente vê lá no verso 8, no verso 7, que tudo seria levado embora. E até o 1, até o 39, nós vamos ver Isaías falando que eles seriam levados cativos, falando que eles precisavam mudar, se arrepender, desde o 1. E aqui no 39, então, ele dá essa palavra dizendo: tudo vai ser levado embora. Aí, a gente entra no capítulo 40, que foi o texto que eu li. Então, Isaías ele vai escrever para um povo, irmão, que está vivendo um tempo difícil. Está vivendo um tempo de idolatria. A situação do povo de Judá era muito ruim. Estão vivendo, olha o que eles estão vivendo, a expectativa do cativeiro. Ao invés de se arrepender, ficaram esperando ser levado cativo. Ao invés de se arrepender, ficaram esperando aquilo que Deus já deu. Porque, irmão, se Deus dá uma profecia, algo que vai acontecer, se a gente se arrepende, se a gente pede perdão, se a gente realmente se arrepende, irmão, o Senhor deixa de cumprir aquele juízo. Ocorre que ao invés do povo se arrepender, ao invés do povo deixar a idolatria, eles ficaram esperando. Eles ficaram na expectativa de serem levados escravos. E foram. A gente conhece a história que eles foram levados, irmãos. E isso é muito triste. Muito triste, porque às vezes Deus coloca pessoas no teu caminho, diante de você, para te levar ao arrependimento, te mostrar a direção, te mostrar o caminho. E às vezes a pessoa endurece o coração, não aceita a palavra, não aceita, não se arrepende, aí vem o juízo. Mas se a gente se arrepende, irmão, tem coisas que as consequências você vai ter que passar, mas se você se arrepender, você vai passar não sozinho, você vai passar com Deus. Isso faz uma diferença muito grande, querido. Mas o povo, irmão, muitos aqui já haviam perdido a esperança. Deus levanta o profeta para declarar que existe uma força que não vem de circunstância, que não vem da idade, não vem de recursos humanos, mas da confiança no Senhor. Se você ler o capítulo 40, você vai ver até do 12 até o 26, você vai ouvir Deus falar sobre as grandezas. O profeta vai falar sobre as grandezas de Deus. Quem mediu com o punho as águas e tomou a medida dos céus aos pomos, recolheu em uma medida o pó da terra, pesou os montes e os outeiros em balanças. Falando sobre a grandeza de Deus. 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo? E lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Falando que Deus é grande, irmão.
Há pessoas cansadas fisicamente. E essa canseira é fácil de resolver. A canseira física, se você parar e dormir, você vai se restaurar. Tomar as vitaminas, não é? Mas tem gente cansada emocionalmente. Tem gente que não sabe lidar com certas coisas mais, irmão. Tem gente que não consegue lidar com as suas emoções. Com as suas emoções. Está cansado. Cansado, triste, abatido. Quanta gente que não está vivendo assim, irmão. Vivendo espiritualmente já. Uma vida espiritual morna. Morna. Quanta gente não vive assim? Mas a gente conversa com as pessoas e a gente vê o quanto elas estão, parece que desiludidas. Por isso que eu trouxe esse texto aqui, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E esperar, irmão, não é ficar parado. Esperar não é ficar de braços cruzados. A palavra é cavar. E significa confiar, permanecer firme, aguardar com expectativa. Então, quando eu espero no Senhor, eu aguardo com expectativa de que Ele está se movendo em meu favor para me restaurar. O povo passou 70 anos na Babilônia. O profeta disse que seriam 70 anos. O profeta disse, depois de 70 anos, o povo foi trazido de volta. Porque Deus, Ele cumpre a sua palavra, irmão. Como é que a gente espera em Deus, pastor? Irmão, continua orando mesmo que você não tenha resposta. Continua orando, irmão. Daniel, no capítulo 10, fala que ele começou a orar e ele não via resposta alguma da sua oração. Se você for lá no verso 2 ao verso 14 do livro de Daniel, você vai ver que ele orou por 21 dias sem nenhuma resposta. E a gente sabe por quê. A gente sabe por quê. Daniel não sabia, mas a gente sabe por quê, porque o Espírito Santo de Deus deu a revelação para nós. Ele não recebia a resposta porque o príncipe do reino da Pérsia, que é uma entidade maligna que governava as regiões espirituais daquele tempo, lá naquela região, impedia que a resposta de Daniel chegasse. Mas Daniel continuou orando até que o anjo veio e lhe trouxe a resposta. Como é que eu espero em Deus? Murmurando. Como é que eu espero em Deus? Falando mal do cônjuge. Como é que eu espero em Deus? Criticando todo mundo. Não, eu espero em Deus orando. Todo dia a mesma coisa, pastora? Ah, todo dia a mesma coisa. Já recebeu? Então ora, irmão. Eu espero orando. Como é que espera em Deus, irmão? A gente espera em Deus obedecendo, mesmo sem entender. Imagina, quando um chegou para Maria e falou, abençoada, o Espírito do Senhor virá sobre ti. Eu escutei o Rodrigo Silva falando sobre isso, e ele disse que Maria não passou tempos fáceis não, viu, irmão? Quando ela ficou grávida de Jesus, passou tempos difíceis, de acusações. Talvez ela não estava entendendo nada, mas mesmo assim ela se achou abençoada e obedeceu ao Senhor. Eu acabei de falar de Isaac, está seca, está difícil, mas fica aí porque eu vou te abençoar. Quem
em 1 Coríntios, quer ver? Vou ler para você, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Tem gente que acha que porque foi chamado por Deus é um mar de rosas. Não é, meu filho. É luta todo dia. Verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmão, esperar não significa desistir. Esperar é permanecer confiando que Deus está trabalhando, mesmo quando eu não estou vendo. Deus chamou Abraão, sai, eu já falei aqui para ele, sai da tua terra, eu vou te dar um filho. E ele ficou esperando 25 anos. 25 anos esperando. Jeremias ficou o tempo todo pregando e parecia que nada funcionava, mas ele levou o seu chamado até o... Ô meu filho, eu não estou vendo nada, mas se Deus chamou, com certeza Ele vai fazer. Deus renova as forças do cansado, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, todos nós temos limites, nós somos humanos. Não é? Tem dia que você está afim de sair no soco, não é? Todos nós temos limites. Mas não pode, viu, irmão? Você é crente. A gente vai orar, vai sair do soco aí. Entende? A palavra branda desvia o furor, a palavra dura suscita a ira. Sai de perto, volta depois. Volta depois. Todos nós temos limites. Você tem uma notícia para te dar. Quer receber? Deus não tem. Deus não tem limite, irmão. Nós todos temos limites, mas Deus não tem. Nossa força pode acabar, mas a de Deus nunca acaba, porque Ele é a força. Não é que Ele tem força, Ele é a força. Oh, meu filho. De onde vem essa força, pastor? Como é que a gente recebe essa força? Primeiro, irmão, na presença de Deus. Olha o que diz em Êxodo. Capítulo, eu já disse para você que aqui a gente lê a Bíblia, 33. Eu gosto que você abra a Bíblia para você aprender onde está. Êxodo 33. Verso 14. Disse, pois, eu já preguei essa mensagem aqui esses dias. Disse, pois, falando com Moisés, né? Moisés falou, se o senhor não foi, eu não vou. Aquela mensagem que eu preguei, acho que foi domingo, ou há uns 15 dias atrás, não lembro mais. Disse, pois, irá minha presença contigo para te fazer descansar. Deus renova nossas forças, porque a presença dele vai conosco. As nossas forças são renovadas na oração, irmão. Olha o que diz Filipenses capítulo 4. Abre aí a sua Bíblia, vamos? Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Fica de um lado para o outro desesperado. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus. Por qual meio? E súplica com ação de graça. E o que vai acontecer? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Como é que Deus renova nossas forças? Através da sua palavra. Jeremias capítulo 15. Vamos? Um bocadinho para frente aí. Jeremias capítulo 15. Nós lemos Isaías, Jeremias 15, verso 16, que diz assim: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo da alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor dos exércitos.
alegria, tem gozo no coração, meu filho. As nossas forças são renovadas pela palavra do Senhor. Por isso que aqui nessa igreja tem tanta palavra. Tanto por isso que eu falo até com os cotovelos. Por quê? Porque a palavra do Senhor renova as nossas forças. O Espírito Santo renova as nossas forças. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, verso 16, que diz: para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, confirmado, corroborado, confirmado, irmão. Deus renova nossas forças. Deus pode dar uma força sobrenatural. Ele renova a esperança, ele restaura a fé, ele fortalece o coração, ele capacita você para continuar e não para parar, e não para olhar para trás, não para tirar a mão do arado, não para ficar de braço cruzado, mas para servir a ele. A força de Deus, irmão, não vai eliminar a batalha, mas nos sustenta durante a batalha. Estou falando isso desde o início. Não é porque a gente tem Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo, a palavra de Deus, que a gente ora, que a gente não vai ter lutas, dificuldades, tem, mas a gente passa por tudo isso porque a gente tem Deus. Oh, glória a Deus. Deus nos fortalece em cada fase. O que o texto diz? Mas os que esperam, já ensinei. Renovarão as forças, já ensinei. Subirão com asas como águia. A águia, irmão, usa a força do vento para ir mais alto. Deus pode transformar as lutas em oportunidade para nos elevar espiritualmente. Tem gente que choraminga tanto quando está no deserto. Você já parou para pensar que é no deserto que a gente ora mais, a gente busca mais, a gente está mais na igreja? Quando as coisas estão tudo bem, todo mundo vai comer a picanha do churrasco. O churrasco da picanha, mas quando a gente está com o pé atolado, o que a gente faz? Vai chorar, vai orar, vai buscar, vai clamar. Não lembra de Jonas? Jonas, querido, enquanto ele estava fugindo, escondidinho, está tudo bem, mas aí jogou ele no mar, ele foi engolido pelo peixe, o que é que ele fez? Apertou. Ezequias, ele, lá em 2 Reis, capítulo 19, do 14 ao 19, conta que Senaqueribe mandou uma carta para ele falando: eu vou acabar com tudo, eu vou acabar com tudo. Ezequias não é de nada. Ezequias pegou a carta, ele leu a carta, entrou lá no templo e foi orar a Deus, irmão. As lutas nos fazem estar mais perto de Deus. E Paulo e Silas, lá em Atos 16, apanharam e foram para o calabouço. E quando ele chega lá, irmão, o que é que ele faz? As lutas nos colocam mais perto de Deus. Pastor, então eu posso pedir lutas? Não? Só pedir isso, né, irmão? Fique em paz. Silencia o seu coração. Você não precisa pedir esse negócio aí, não. Pelo contrário, você tem que fugir da luta. Mas se ela vier, pensa: Deus vai me promover. Eu estou em fase de promoção. Mistério. Então, espera no Senhor, renova as forças, sobe como asa e agora corre. Sobe com minhas águias e agora corre. Corre, não se cansa. Irmão, às vezes Deus vai conceder energia para que você possa cumprir o propósito.
Meu filho. Muito bem. Esperando o Senhor, renovou as forças, subiu como as águias, correu, não se cansou, agora vai caminhar. Irmão, vida cristã é uma caminhada diária. É todo dia. Eu costumo dizer que é uma subida, um degrau de cada vez. Não adianta você querer pular 4 degraus. É um degrau de cada vez. Que não tem isso, pastor. Perseverança. A pessoa perseverante não abandona a fé quando vem as dificuldades. Vou repetir. Sabe o que eu descobri hoje? Eu sou perseverante. A pessoa perseverante, irmão, não permite que o desânimo interrompa os propósitos de Deus na sua vida. Desanima, mas vai. Chora, mas vai. Geme, mas vai. Chora, mas prega. Chora, mas ora. Chora, mas vai. Ninguém vai, você vai. Tá tudo certo. Perseverança é continuar fazendo a vontade de Deus quando o mais fácil seria desistir. Na hora que é mais fácil desistir. Ah, mas por que eu fui insistir nisso? Na hora que era mais fácil desistir. Fala a verdade, irmão. Fala a verdade. Se você fosse José, você ia perder seu tempo com seus irmãos? Eles chegam no Egito passando fome. Agora era a hora de José. Esquimou. Foi? Foi. Jacó. Jacó vai ter que se encontrar com Saul. Mas antes não leva que ele vai se encontrar. E vai lutar com Deus. Tem até a musiquinha que eu gosto, que eu quero que canta no meu velório. Meu anjo de José. Vocês não me cantam a música de velório no meu velório, hein? Certo? Amém, querida? Perseverante. Capacidade de continuar firme, constante, fiel, mesmo diante das dificuldades. Quero ver a Bia cantando já passou o anjo no velório. Não quero ver, não. Não vai ter como eu ver a cara dela. Deus promete sustentar quem permanece fiel. Já falei isso desde o início do culto. Vamos lá, irmão. Para me encerrar, vou perguntar. Do que você está cansado? Respira. Vai responder esse negócio. Tem que vir um monte de coisa na sua cabeça aí. Quem sabe esperar uma resposta? Ou não? Você quer difícil a resposta? A resposta não vem, mas a gente continua. Coisa que é difícil. Quem sabe você está cansado de lutar contra uma enfermidade? Quem sabe você está cansado de servir a Deus sem ver resultado? Porque espera em Deus, não espere em vão. Quem espera em Deus, não espera. E se Deus não te responder, ou não é hora, ou não é bom para você. Se continua esperando com confiança, porque Deus ainda fortalece o coração. Espera.